A segunda edição do nosso encontrinho. Bem-vindo também aos caras que estão aqui pela primeira vez, alguns aqui presentes. Que vocês sejam muito, se sintam bem aqui, possam sair daqui mais felizes. O tema do encontrinho passado foi Você Me Completa, e o dele é Laços. Quando a gente escolheu esse tema, a gente pensou nas dificuldades que muitas vezes a gente passa na vida e dentro do casal. E a Tissa estava falando comigo sobre uma música da Rafaela Pinho que diz que Deus pega os nós e transforma em laços e fortalece a nossa união, né? Então esse é o nosso objetivo aqui hoje, fortalecermos as nossas uniões. E como? Trocando experiências e aprendendo mais, né? Eu tenho 3 anos de casado, tem outro que tem 10, tem outro que tem 20, e assim a gente vai andando, né? Okay? A gente ora aqui e quer que Deus esteja aqui para unir nossos... Deus une nossos cacos, que pode estar no casamento, nossos problemas, que Deus possa fazer um milagre em cada vida de cada um aqui. Eu vou chamar o PBSL aqui, eles vão fazer a oração de abertura e aí a gente começa o nosso programa como foi no passado, né? Espero que seja bem divertido, que a gente saia daqui hoje com muita coisa boa para contar. Vamos estar de pé, gente? Ok, oramos. Pai nosso que habita no céu, nesse momento queremos te agradecer por esse momento especial que foi preparado para nós, casais. O Senhor sabe que nós estamos se preparando para se defender das ciladas que possa separar ou possa ter dificuldades de enfrentar essa vida tão maravilhosa que é essa vida que o Senhor nos deu, esposo e esposa. Queremos te pedir que esteja nesse programa, que nos abençoa, amém, que nós possamos se unir cada dia mais, amém, que nós possamos, Senhor, levar a sua palavra no nosso coração, que nós possamos, Senhor, estar feliz e ajudar um ou outro até o final, até o Senhor voltar, Senhor, amém, e levar nós para o céu. Amém. Queremos te pedir a tua presença nesse lugar, abençoa. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco e com o pastor que vai falar também. Amém. E com o restante do programa. Em nome de Jesus, peço. Amém. Amém. Que vai vir aqui na frente para a primeira brincadeira, né? Porque tem que ter o quebra-gelo. Eu tô vendo que a Aline e o Gilson já estão se levantando, estão chegando. Opa!
outra brincadeira, já vão se preparando aí, viu? Vai ser para as mulheres e homens da próxima. Juntos. A gente vai fazer aqui um negócio que vai Finge que você fica tranquilo, vai ter calma. Quantos anos de casados? Quantos anos de casados? Quantos anos de casados? 24 anos, né? Ele é assim romântico? Como é que ele é? Mais romântico. Vamos chegar mais pra cá. Agora ele tá mais ou menos? Então hoje o Gilson vai ter a oportunidade de fazer uma declaração de amor. Só que original. Lá aqui dentro, algumas coisinhas muito legais. E à medida que eu for mostrando esses objetos, ele vai fazer a declaração de amor. Só que primeiro ele vai começar a declaração dele e em seguida eu vou fazer. Onde será que nós vamos? Começa com aquele apelido, só vocês dois sabem. Aquele apelidinho romântico. Vamos começar. Chamou o seguinte, Vamos começar. você tá bem, você vai bem, vai ser legal. Vai confia em você. Acredita no seu potencial. Você tem futuro? Talvez. Eu vou gravar e vou saber se você pode. Vai hoje ou vai ou não. Então, gente, essa é a oportunidade do Gilson reconquistar esse posto de romântico dele. Então você pode começar aqui a sua declaração de amor para sua linda esposa, por gente. Mas já? Tá muito, gente, mandar aquele clima Foi nesse povo todo aqui. Ah, isso! Ele é tímido, tá Lembro de 30 anos atrás. 29 e meio. Tá 29. 24. Não lembra ali? O primeiro dia que veio coisa bonita. Ali depois. vai ser o próximo, entendeu? Vai contar. Gilson. Vai me levar para o aeroporto mais cedo já. É verdade. Aproveita de hoje. Oi, amor. Depois no pé da vez, só ali. Mostra logo o objeto. Você sabe que você é o amor da minha vida, né? Não sabe. E a minha querida, que eu sempre amei muito, que eu amo muito desde o primeiro dia que eu te vi. Gostaria de ficar muito mais com você. Eu te amo muito. E aquele de Palmeiras, Você mesmo Tem que trazer por essa. Você vai comer tudo que eu mostrar. Não, amor, eu vou usar essa mulher tal, sabe, querida? Quando você pisar fora da linha, sabe, amor da minha vida? O que você vai fazer? Entendeu? Sabe o que vai colocar? Lembrando, é uma declaração de amor. Querida, você sabe. Declaração de amor, não. Às vezes, você precisa. De manhã eu falo. O bafo matinal. Então. Nada pra fazer uma. Há uma toalhinha. Você Meu amor, essa toalhinha é um presente que eu tô te dando. Ele dela, sabe? E pra você se secar. Eu espero que você consiga, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo o Bota pra fora. Você pega um pouco do romântico, quer dizer, não é necessariamente isso. Mas aquela coisinha assim, superficial, aquilo não existe mais. Isso é coisa mais profunda. Raquel, você tá muito velha. Vamos
lembrança foi interessante. Baixinha, você sabe que eu sou de Javeio. Se não sabe, eu conheci essa menina com 16 anos. Nossa. É menina, obrigada, gente. É menina. Com 19 para 20 nós casamos. Aí eu pedi a ela um dia para ela tomar um banho, porque ela estava meio... Aí eu somente... Bolé. Eu gostava de sabor de ferro. Eu lembro disso. Mas é o que está vendendo. Eu continuei sempre, nós dois. Lembra nós dois no jardim, quando nós iniciamos, começamos desde aquele dia que eu te pedi uma faca, você pediu. Você ficou toda satisfeita comigo. Lembra? Meu nariz começou a sangrar. Isso é verdade. Cheio de carinho, pegou um lençozinho numa caixa, que nem existia. O papel higiênico mesmo. Primeiro dia higiênico. que a gente começou a namorar, o nariz começou a escorrer. Aí, Creme, mais um A creme. pele estava seca. Quer agarrar que é o mais bom? A pele estava seca, E né? ela sempre teve esse problema dela seca mesmo. Eu tive que ir no boteco de do lado, lembra? E você fica toda satisfeita. Pastor. Hoje nós vamos saber aqui Já ganhei. quem é que anda mais estressado no relacionamento, se é o homem ou a mulher. Você tá aí, garotinha. Bom, então. Gente, a gente senta pra cá? 9 casais podem brincar. A gente senta pra cá? Passou lá, Marcos, o senhor aceita participar com a gente dessa? Passou? Não tem estresse. O senhor aceita participar dessa com a gente? Aceita. Por favor, Ah, meu Deus do céu. Tu já tinha explodido meu balão. quando deixa as coisas bagunçadas. Já estourou mesmo. Do Renato já estourou já. Quando o seu cônjuge não avisa que vai demorar. Quando seu cônjuge não ajuda a controlar os filhos. Quando ele está nervoso com o trabalho. Segura o pastor, segura o pastor. Ela tá desempregada. Quando ele não te ajuda a controlar os filhos. Tiver faltando onde eu Quando se esquece dos compromissos. tiver faltando gás, avisa aí. Quando não cumpre ou adia promessas. Mas peraí, a pergunta não é a seguinte, é quando você fala com o outro ou com você mesmo? Com o outro. É quando o outro faz o que você faz. Exatamente, o que te estressa. No ombro. Então vou fazer. Quando o seu cônjuge não ajuda a controlar os filhos. Quando ele está nervoso com o trabalho. Quando traz trabalho para casa. Vai estourar, hein? Mas quando não tem tempo para os filhos. Quando não tem tempo para os filhos. Quando o seu cônjuge esquece os compromissos. Quando não cumpre ou adia promessas. Suando a pele. Ajuda a segurar a bola aí. Quando ele fecha as portas para o diálogo. Tanto balão lá. Ele fala com o seu prefeito. Todo estresse é uma soprada. É muito estressado, três sopradas. Quando o seu cônjuge não se dá bem com os seus familiares. Quando faz déficit de carinho. Déficit de carinho.
quantos anos essas coisas fizeram? 5 socos de mão. Agora foca 5 anos. Oi, repete. Vamos lá, gente? 3 casais aqui? Vamos lá, pegar a Mário, José. Aí, a Guilherme, Marco. Pastonha, Marco. Vamos ver como é que sai dali, Inácio. Vamos ver. Gente, eu preciso que vocês tirem os sapatos, por favor. Tirem os sapatos. Tirem os sapatos. Tem que ter falado tudo antes. Não, os homens e as mulheres. Não, eu vou tirar. Tá com a isso. Só você pegar o sapato. O da Mari não cabe no Guilherme. Então a Mari vai dar uma voltinha ali até a mesa e vai voltar com o cabelo. E o faz a mesma coisa. Faz a Mari volta. Marcos também. Pode ir. Você ficou bonitinho, Marcos. Você vai cair na mão também. Mas Marco, assim não vai. Andem um pouco, gente, ao redor da mesa e voltem. Ao redor da mesa e voltem. Dê uma volta ao redor da mesa. Agora, isso. Deem e voltem aqui. Pastor. Eu acho que 13. Foi Raquel. Isso. O meu sapato tem. Eu, né? O do meu. Agora destroquem os sapatos. Calcem os seus próprios sapatos. Você vai calçar o meu? Pode. Cinderela. Vai quebrar a coluna de novo. Não, errado, amigo. Desculpa. Eu que dei. Não. Tá. O nome dessa dinâmica é trocando os mocassins. Qual foi a sensação que você teve quando você colocou o seu pé dentro do sapato do Guilherme? Ai, livre. Quando você andou com ele, como é que foi? Arrastando, né? Pesado. É pesado. E você, Guilherme? Você viu que o dela nem coube em você. Como é que foi ter que levar ele nas mãos, assim? Pensar em andar descalço, sem nada. Não é igual, né? Cada um tem sua diferença. Isso que eu pensei. E você, Yus? O que você sentiu com o sapato do Marcos? Pesado. E você, Marcos? O que você sentiu com o da Yus? Eu vi que você entrou ainda a pontinha do... A presença da minha esposa. A presença. Gente, olha só. No dia a dia, a gente tem um costume, né? A gente sempre diz assim pro marido, ou o marido diz pra esposa: ah, porque não é você que tá no meu lugar, eu tenho que trabalhar, eu vou falar de mim, tá? Às vezes eu falo pro Kleber assim: eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar da Laís, eu tenho que fazer isso, eu tenho... E você? Só que por que a gente pegou o mocassim? Ela disse que se sentiu livre, né? Mas quando a gente inverte os papéis, o que acontece? Será que se hoje, ao invés do sapato do Guilherme, a Mari pudesse ter a rotina do Guilherme, ou a Yux a rotina do Marcos, elas poderiam falar a mesma coisa? A rotina, eu tô falando de acordar de manhã cedo, ir pro trabalho do Guilherme, fazer o que o Guilherme faz e vice-versa. O Guilherme ir pro trabalho da Mari, fazer o que a Mari faz, assumir o papel dela. E aí você assumir o papel do Marcos. Quando a gente fala em trocando os mocassins, essa é uma história de um livro de Nancy Van Pelt. Ela disse que foi feita uma pesquisa com vários casais. Porque ela, como psicóloga, conversava sempre com os casais e ela constatou que os casais têm sempre essa dificuldade. A gente cobra sempre do outro. Mas se um dia a gente se colocasse no lugar dele, seria difícil. Um dia o Kleber chegou em casa e disse assim pra mim, ó. Eu tava fazendo um monte de coisa e ele falou: ai, que rotina fútil. Essa sua rotina é muito fútil. É limpa a casa, é lava a louça, é cuida de menino. Ai, que rotina. Eu me senti ninguém naquele dia. E aí depois eu pensei:
o meu dia vai chegar. Um dia ele vai precisar ficar em casa, cuidando da Laís, limpando casa, lavando louça, e aí ele vai ver como é que é. E o dia chegou. Às vezes ele tá em casa, eu falo assim, fica com a Laís, ele fica algumas horas. Aí ele fala, nossa, mas eu não tive tempo de estudar, eu não tenho tempo pra nada. Eu falei, é a minha rotina que é ridículo. Então... Na opinião dele, né, as adversidades servem para duas coisas. Ou para correção ou para promoção. Eu acho que eu fui promovida palestrante. Parabéns. Mas é o seguinte, quando a gente estava conversando, nós conversamos uma noite, um dia, num carro escuro, e chorando as mágoas da vida, eu e a Mara. E a gente conversando a respeito de relacionamento, falando de pessoas, de situações, acabamos caindo na nossa situação, na nossa vida, na minha vida e da do Jefferson, e tudo o que aconteceu agora nesses últimos meses, né? As situações ruins que vieram acontecendo de saúde na minha vida. E aí eu contei uma experiência para Mara e falei para ela assim que um dia nós estávamos na casa de uma amiga e estávamos assim, as mulheres, né, conversando na mesa, aquele papo de mulher, né? Que coisa melhor é falar quando só tem mulher? Falar do marido. E a gente fala do marido. E fala do marido, né? Daquele jeito. E a mulherada falando, não, que isso? Você quer marido? Você quer? Ah, porque gente, não é possível, é absurdo, não sei o quê. E eu ali, gente, gente, calma, gente, peraí e tal. E o Jefferson lá numa outra sala com a parabólica ligada. Ouvindo. E ele nem esperou eu vir, você imagina que ele ia esperar. Ele veio assim e falou, olha aqui, o dedo, assim, todo gentil, né? Fino. Aquela coisa que só nós, ele conhece, sabe? E aí ele colocou o dedo assim e falou, sabe o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quando você sabe que o seu marido vai te chamar? Ai, ele é idiota. Isso é muito besta, né? Gente, até um passarinho cantando na rua chora hoje em dia. Tá montando os minutos. Tá, né? Mas aí eu falei pra ele, ele falou assim, quando você tiver um câncer, que você tiver que tirar o seu seio, que você tiver que fazer quimioterapia, perder o seu cabelo, e o seu marido estiver do seu lado, mesmo assim. Mas não é só assim que a gente sabe que o nosso marido ama a gente, claro. Nós temos aqui muitas provas de que vocês não estão doentes, não vão ter que passar por tudo isso, não vão perder o cabelo lindo, maravilhoso de vocês, e eu vou chegar lá também. Me aguardem. Isso. E os que conhecem um pouquinho mais o Jefferson, eu olhei para o pastor Lamarques porque ele conhece bem o Jefferson também, que ele, meu filho, né, pastor? Sabe que ele não é muito bom de verbalizar o sentimento. Muito? Verbaliza quase nada, né?
E eu, a princípio do casamento, eu sofri muito com isso. Porque eu sempre gostei de ouvir, eu queria ouvir 300 mil vezes no dia, né? Todo mulher. E eu não ouvia, nós tivemos várias brigas por causa disso. E eu acho que eu fui assim, me acomodando, aceitando, ok, tudo bem, não tem jeito mesmo, tudo bem, então, Mas agora, com toda essa situação que e ele sempre falou uma coisa pra mim, eu te amo, eu não preciso ficar falando pra você, oi meu amor, tá bom, tô indo pro trabalho, te amo. Meu amor, então o neném aí precisa de leite, tá bom, te amo. Querida, o sapato mesmo que você tem que comprar lá, então tá bom, tchau, te amo. Eu não preciso falar 300 mil vezes pra você que eu te amo, você sabe que eu te amo. Eu falei, não, eu não sei. Se você não disser pra mim, eu não sei. Então ele falou pra mim, nessa situação toda, ele falou assim, eu tenho dificuldade, muita dificuldade de dizer eu te amo, mas eu vou mostrar pra você todos os dias que eu te amo. Eu vou cuidar de você. Não vai depender de quanto me dão, vai depender de quanto eu vou usar. Mas é o seguinte, de muito que foi dito aqui, na verdade, é a realidade dos casamentos always. Existem dois pontos principais que geram as maiores dificuldades nos relacionamentos. O primeiro ponto são as diferenças individuais, características que nós trazemos conosco por herança, que em questão mais importante não serão mudadas. Não serem mudadas é um fato que tem que estar na nossa cabeça. A expectativa não realizada é a fonte mais importante de depressão no mundo. Com todas as causas de depressão, a causa mais importante é expectativas não realizadas. E a causa mais importante de expectativas não realizadas é você desejar ou esperar algo que não vai acontecer. Então, nas características individuais herdadas, não vai haver mudanças. Podem haver melhoramentos. Vai melhorar. Mas quando eu sei que o outro não muda, só sobra para mim uma possibilidade se eu já sou casado. Aceitar. Não tem outra alternativa. É aceitar. E quando a gente aceita o próprio defeito do outro, se torna muitas vezes uma fonte até de admiração por ver que o outro luta com aquilo. Por exemplo, você sabe que o outro tem aquela dificuldade. Não é uma coisa que você cobra do outro como podendo fazer do seu jeito. Não, ele tem um problema e ele quer mesmo assim ainda te agradar. Quer dizer, o que ele consegue fazer é muito pouquinho. E o que você consegue aceitar é absoluto. Ninguém pode limitar a aceitação. Mas a cobrança é sem limite. A cobrança vai cobrando, vai cobrando, vai cobrando, vai cansando, vai renovando essa esperança que falha, e quando ela falha, ela te mata, ela te destrói. O outro ponto são as nossas lembranças guardadas. As nossas emoções retidas, são os chamados arquétipos, são a segunda causa da dificuldade. Emoções mal conduzidas por parte dos pais, enquanto você era criança, experiências desagradáveis que você teve na fase juvenil ou adolescente, são as marcas maiores, e aí então um pouquinho de situações que você já viveu neste relacionamento. Mas de todas as memórias, as mais importantes são as mais antigas. E destas mais antigas, o seu cônjuge não tem nada a ver. Ele não tem absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver e não tem nada que ele possa fazer. Não há como o seu cônjuge pagar uma conta de uma dívida que você traz por sua história pessoal de família. E esses dois pontos são os pontos mais importantes que, uma vez esclarecidos, produzem uma alteração muito grande nos relacionamentos. Para vocês terem uma ideia, num grupo de casais, no seminário, um programa geral, portanto não é específico, geral, um programa de 9 horas no total, com exercício, com atividade e tudo mais, 10 a 12% apenas necessitam atendimento particular. 80 a 90% dos casais têm a maior parte dos seus problemas resolvidos com a participação de um seminário ativo, prático, funcional e realmente com ações reais da vida do dia a dia. Não apenas com passagens bíblicas, com promessas bonitas, com declarações que precisam orar mais. A oração é sempre bem-vinda,
Mas toda vez que você for orar, lembre da sua participação. Deus não atua fora da sua vontade. Então, muitas vezes, alguém está pedindo oração pelo seu marido ou pela sua esposa, e o ponto é o que precisa ser feito, o que ele precisa, o que ela precisa. Só orar não adianta. Então, é comum a pessoa escutar uma mensagem que eu apresento sobre família, ou uma mensagem, um sermão, e chega na porta, a pessoa diz assim: por favor, ore por mim. Mas, pelo quê? Não, ore pelo meu marido, ou pela minha esposa. E o que acontece com ele? E é uma longa história. Então, só dela dizer isso, ou ele dizer isso, é uma longa história, você percebe que uma oração não vai mudar. A participação do indivíduo, a participação consciente, ela limita a ação de Deus. E eu tenho dito isso com bastante dor no coração. Porque eu tenho visto no meu trabalho que as pessoas querem acertar. Isso é o que me anima. E o que me entristece é que tanta gente não possa ser ajudado para acertar. Porque elas querem acertar. Mas as suas boas intenções, seus interesses não ajudam. Então, seguindo na linha do que nós refletimos hoje pela manhã, no sermão que nós ouvimos, dos que estavam lá, a prisão que tenho dentro de mim, eu quero ajudá-los numa reflexão curta, mas que ajude de maneira prática o que nós podemos fazer. A palavra de Deus que nos ajuda inicialmente está em Provérbios. É lógico que a maioria de vocês não trouxe a Bíblia, mas eu quero ler para vocês o que aparece no capítulo 13 de Provérbios. No versículo 12 diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Uma das primeiras coisas que uma pessoa tenta me dizer na primeira sessão do aconselhamento é: eu espero que desta vez ele... Eu espero que desta vez ela... Então pode desistir, porque não vai funcionar. Isso não vai acontecer. Eu não vou te dar uma esperança que não vai acontecer. Eu não vou te prometer isso, porque isso não vai acontecer. E daí, quando essa pessoa admite a possibilidade de não ter nada no outro, nenhuma mudança no outro, mas acontecer uma grande mudança nele, o processo começa a acontecer. E é aqui que eu quero ajudá-los. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Isso tem duas formas principais de analisar. Uma, você é mais do que pensa. É o arrogante. É o presunçoso. Autossuficiente. Esse é um indivíduo nos casamentos. O outro é aquele que não vale nada. Ele já se anulou, ele acabou. Ele não vale nada, não presta para nada, não tem valor nenhum. Esses são os dois extremos que mais causam dificuldades na experiência dos relacionamentos matrimoniais. O que de fato você quer? Isso não é de livro nenhum, isso é da minha experiência pessoal. O que de fato você quer pensar, nisso irá pensar. Qual é a palavra-chave? O que você quer pensar. Ninguém pode saber ou imaginar o que você está pensando agora, ou em qualquer momento, a não ser você mesmo. Nem seu cônjuge ou filhos, seu pai, sua mãe, por íntimos que sejam. Então, na verdade, o que você quer pensar, nisso você vai pensar. Se uma pessoa não quiser a salvação, todo o investimento do céu, a morte de Jesus e todas as providências de um Deus que diz: nada me é impossível. O anjo Gabriel disse para Maria, quando ela falou: como pode ser isso? Eu nunca tive relação com homem nenhum. Ele falou: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. O Deus dos impossíveis disse no fim da sua história, depois que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas todo esse poder não irá salvar se um de nós aqui não quiser. Se você não quiser, nem o poder dos céus poderá salvar. Então, na verdade, ninguém pode saber ou imaginar o que você está pensando, a não ser você mesmo. Nem seu cônjuge, nem as pessoas mais íntimas da sua vida poderão saber. 1 Coríntios 2, verso 11 diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Esse texto tem sido muito usado para mencionar esse detalhe aqui.
que você não consegue entender a Bíblia se o Espírito Santo não te ajudar. Ele tem sido usado abundantemente. Na pregação, nos estudos bíblicos, eu não quero usar essa parte. Eu quero eliminar dessa parte para baixo e ficar só com a parte de cima do texto para nós refletirmos. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito, o pneuma, a alma racional ou a disposição mental que nele está? Então, o espírito do homem significa isso em grego. Alma racional, disposição mental. Isso no original. Então, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito que nele está? Então, quem é que sabe, na verdade, quem você é? Só você. Então, preste atenção que isso faz muita diferença. Reter um pensamento sobre o que o outro fez, ou na sua imaginação quis fazer, ou da intenção dele que você desconhecer. Reter um pensamento, eu retenho um pensamento sobre o que a Yara quis fazer, ou da intenção que ela tinha quando fez, irá determinar o que o outro é para mim. E assim será. Está confuso? Não. O que eu penso da Yara é o que a Yara se torna para mim. É o que ela é? Não. Não. Mas será o que eu penso dela. E isso ela será para mim. Ninguém pode mudar. E olha que tristeza, nem ela. Nem ela pode mudar o que eu penso sobre ela. Pense na seriedade disso. Pense na gravidade disso. A compreensão desse fato por parte dos meus clientes é a história de mudança da vida deles. É a história de mudança da vida deles. Isso está extraído de extremas e, graças a Deus, bem-sucedidas relações de resultados. Eu quero dizer para vocês que eu estou nesse momento lidando com aproximadamente 50% das pessoas não são membros da Igreja Adventista. Os meus clientes nesse momento. 50% deles não são. De cada 20 casais que me procuram, 18 a iniciativa é das esposas. 2 a iniciativa é dos maridos. E esses 2 casos de busca por parte dos homens, normalmente o casamento já acabou. Então, os homens, de um modo geral, eles subestimam as realidades da relação. Eles não acham que é um problema grave. Eles apenas acham que é comum a todo mundo. Tipo assim, todo mundo sofre isso. É mais ou menos o seguinte, vamos viver com esse sofrimento que isso vai pro resto da vida. Não é verdade. Não tem que viver com sofrimento coisa nenhuma. O casamento foi dado para nós para ser melhor do que era na nossa casa. Ninguém casa para viver igual tinha em casa, muito menos viver pior do que estava em casa. Esta noite para nós, uma noite alegre, gostosa, de recreação, deve ser uma noite que pode fazer alteração na nossa vida. Eu mudo a história da minha vida, você muda a sua. Você não depende dos outros para a mudança da sua história. Você só depende de você e de Deus, e não mais ninguém. Nem do seu cônjuge, nem da sua esposa ou do seu marido. Você não depende do outro. A história do meu casamento, eu começo a fazer, não o outro. E eu não dependo do outro. Muita gente costuma ensinar, e até pastores no sermão, não, porque tem que ser 50-50. Não, não tem 50-50. Não existe isso no casamento. Não existe. Numa situação, a Yara tem 80% de responsabilidade. Eu só tenho 20%. Noutra, eu tenho 90%, ela só tem 10%. Como é 50-50? E não é 90-10. É 100 meu, 100 dela. É 100%. Não existe casamento 50-50. Existe casamento 100%. Tudo que eu tenho que fazer por ela, não posso depender dela. Eu vou fazer anyways. É isso que eu tenho que fazer. E o nosso problema é o seguinte, se ele fizer, eu faço. Se ela fizer, eu faço. Faça isso com Jesus, então. Faça isso com Jesus para ver. Tá? Faça isso com ele. Aí você vai ver o que acontece. Sua salvação vai para o inferno. Você não vai ter salvação. Se ele dissesse para você, deixa eu ver o que o Gilson faz, daí eu vou fazer por ele. Eu falei, o que o Edemar faz? Eu estou perdido, porque eu e o Gilson não vão fazer nada. Jesus vai fazer tudo. E eu vou aceitar o que ele fez. Então, se eu fizer tudo pela minha esposa, ela vai aceitar o que eu fiz. Mesmo que ela rejeite, o que eu fiz foi dado. Quando eu faço por amor, é para o outro. Quando eu faço pelo outro, eu quero um troco. Para o outro é entrega. Pelo outro é condição. Pelo outro é business. Eu faço isso, você faz aquilo. Se eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Você parou, eu paro também. É assim que você está fazendo? Então tá, nós conhecemos um casal, eu e Yara, atendemos esse casal, que eles dividiram as responsabilidades financeiras da casa. Pasmem o que nós escutamos. O que nós vamos escutar depois que eles não acreditam. Eles dividiram as responsabilidades financeiras. E a parte dos sabonetes era dela. Era ela que comprava sabonete e coisa.
E o infeliz passou por um aperto financeiro e ele cortou algumas coisas da comida que era parte dele. Ele falou assim, tirou o sabonete, entrou no banheiro, cadê o sabonete? Não tinha sabonete para tomar banho. Como é que eu lavo? E ela tirou o shampoo também, porque vai que ele pega o shampoo e lava o corpo inteiro. Ela tirou o shampoo e o sabonete. Ele ficou água pura, água, só água, não tinha mais nada. Fato real, fato contado. Olha onde chega. Isso é fazer pelo outro. Pelo é, eu faço uma parte, faz a outra. Se você não fizer, eu não faço também. O amor é uma entrega sem resultado garantido. Eu faço para o outro. Eu dou. E se ele quiser jogar no lixo? Vai jogar no lixo. Se você der, eu já dei para pessoas na comida, na rua, porque eu não dou dinheiro, mas eu já dei comida no Brasil, não aqui, mas eu já dei comida que a pessoa jogou fora sem esperar arrancar o meu carro. Eu peguei um lanche que eu tinha no meio do meu banco, eu peguei do meu lanche e entreguei para a criança, para um jovem, um adolescente de 13 anos. Ele teve a coragem de não esperar eu arrancar o meu carro para jogar fora. Se eu lamentei de ter dado, eu não dei de fato. Eu fiz um compromisso de retorno, ou seja, eu ia dar mediante o thank you, ou muito obrigado da parte dele, e eu saí dizendo, né, nossa, fiz uma criança feliz. Não, eu fiquei feliz de ter dado para ele. Agora, eu pude perceber que ele não valorizou aquilo, porque ele tinha um outro interesse por trás. Ou tinha alguém por trás dele tendo interesse de dinheiro, e ele tinha que prestar conta. Eu não sei qual o motivo, mas o motivo dele não altera a minha entrega. Eu não posso depender dele para ser... E nós temos essa armadilha o tempo todo. Nós precisamos o tempo todo que o outro diga quem eu sou para me sentir como eu sou. Olha o que diz aqui. Dificuldades interpessoais. Cadê o balão? Cadê o balão, pastor? Vocês sabem que eu estou feliz que agora o telefone dela tocou? Porque acontece ao contrário, ela desliga e depois ela não liga de novo e eu chamo Se tivesse, deixa eu tocar no culto, meu amor. Isso me afete. Conversa pro Tex Menos também, vamos no culto hoje. Dificuldades interpessoais podem refletir problemas intrapessoais. O problema que se diz ter com o outro, na verdade, você tem dentro de você. Quando você se resolve, a situação fica resolvida. Vou pegar esse caso concreto que eu estou tratando agora. Ela é batista, ele não tem religião, o marido. O sujeito bem-sucedido, funcionário de uma alta empresa multinacional, moram aqui nos Estados Unidos e eu os atendo pessoalmente. Essa senhora, ela foi repórter da Globo quando, pela promoção do trabalho dele, ele veio mudar para os Estados Unidos e perdeu a carreira. Então, uma mulher de sucesso, que era o caso dela na Rede Globo, uma repórter de rua, que pegava notícia. Eu vejo que ela tem um perfil muito tremendo de uma jornalista, ainda hoje quando eu converso com ela. Então, ela foi cortada. Ele é um sujeito que teve uma série de problemas no relacionamento familiar original, família pai e mãe. Os pais se separaram e a mãe casou 4 vezes depois disso. Então, para poder se liberar, para ficar livre, quer dizer, mais 3 para o pai. Para ficar livre da criança, ele foi deixado com a avó, que, coitada, fez o melhor que pôde, mas se sabe como é que é uma criança jogada. De vez em quando eles vinham, levavam ele, o pai levava, a mãe levava. Ele tem uma infância que o pai nunca valorizou. Ele falou para mim outro dia, ele falou para mim faz 2 meses, ele falou para mim, para você ter uma ideia, ele disse, eu concluí o meu curso do 1º grau e eu contei para o meu pai que eu queria que ele fosse lá. A minha mãe não estava, porque ela morava na França naquela época. Ele falou, eu não posso, tenho coisa mais importante para fazer. Ele falou, eu fui para o colégio, ele falou, com todas as crianças tendo seus pais, ou um deles pelo menos, e eu não tinha ninguém. Mas depois, ele falou, pouco tempo depois, menos de 1 ano, o meu primo, que é sobrinho dele, se formou e ele não precisava ir, mas para agradar o meu tio, que era irmão dele, ele foi. Ele falou, então como é que eu penso do meu pai a meu respeito? Não é que eu penso que ele não me ama, mas que eu sou uma pessoa tão ruim que nem ele consegue me amar. E esse indivíduo massacra a esposa.
com falta de afeto. E dá um afeto gigantesco, exagerado para um cachorro. Eles têm um cachorro. Então o que ela faz? Ela conclui: afeto não falta para ele, tanto que ele dá para o cachorro. Mas eu sou menos que o cachorro. Então imagine, ó, ele não tem valor nenhum, porque ele era pior do que o sobrinho do pai dele. E ela é menos que o cachorro. E essas pessoas estão casadas. Vocês podem perceber a gravidade disso aí? Aonde é que está a gravidade disso aí? É o que ele faz para ela? Não, é o que ela pensa de si mesma. É o que ele faz para ela? É o que ela faz para ele? Não é. É o que ele tem na lembrança daquilo que os pais fizeram para ele. Então, há uma necessidade de trabalhar a restauração do indivíduo para restaurar o relacionamento. Mas o que mostra o problema do indivíduo? São os relacionamentos. Se esse cara estivesse sozinho, um solteirão, um ermitão, ele não descobria esse problema. Se ela estivesse sozinha, ela não descobria esse problema. Então a relação não é um ambiente crítico para nós. E o testemunho da Michelle prova isso, porque eu ia dizer, isso já estava preparado. Eu já estava preparado. As crises não formam os casamentos, elas revelam como eles são. O nascimento de um filho não aumenta o amor entre os pais, porque se eles estão mal, afasta mais ainda. Mas os pais que já se amam com o filho, há uma intensidade de união em torno dessa criança. E quando as crises aparecem financeiras, de saúde, ou quaisquer que sejam, o casal que tinha uma relação X no relacionamento da crise aumenta. E os que tinham relação Y no relacionamento na crise, ele diminui, ele se afasta, piora, se acusam inclusive. Então tem que sempre ser examinado o seguinte: aquilo que eu estou criando caso com você, o que é dentro de mim que não está bem resolvido? E procure descobrir, faz uma análise. Essa senhora começou a descobrir isso, ela começou a parar para ver a si mesma. Ele começou a parar para ver a si mesmo. E eu insisti com ele: faça sem ela reagir. Ela me cobra demais, ela é muito severa. Ela é severa mesmo, eu concordo com ele. Ela é severa. Mas não é a severidade o problema dele. É a lembrança que ela traz do pai dele na severidade. Então eu falei: para de pensar nela como seu pai. Muda o seu pensamento sobre ela. E ela vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas não vão ferir mais você. Não vão te machucar mais. E esse homem começou a trabalhar isso. E outro dia ela falou para mim: olha, eu não estou bem ainda, mas ele já melhorou para chuchu. Eu falei: eu ainda tenho, porque ela é explosiva, o impulsivo tem mais dificuldade. Ela falou assim: eu ainda estou. Ela falou: mas ele está a coisa mais querida, falou para mim. Já deixa o cachorro. Outro dia ela começou agora a parar e encarar a realidade que ela precisa lidar com o problema independente dele. Falei: você está se dando muito saudável com relação aos seus pais. Eu não sei a sua história, porque não precisou ser contada. Mas você não está bem. E daí nas últimas 2 vezes ela se desabou chorando, porque realmente ela não tinha as coisas bem resolvidas. A dele era pior, mas a dela não estava bem. Quando ela começou a se resolver, ele começou a receber o resultado disso. Mudando o pensamento. E é aqui que eu quero descobrir. Põe para mim de volta lá. Você clica para mim, Dani. Eu estou aí. Porque esse é o pensamento que eu gostaria que vocês... Lá em cima. Isso. Olhar para os aspectos bons do outro, ou do que ele faz, falando sobre o que gosto nele, mais do que daquilo que eu não gosto no outro, me dará o direito de falar do que me incomoda sem provocar emoções negativas nele e em mim. Eu pensando mais nas coisas boas do outro e falando sobre elas, gosto disso, gosto daquilo, gosto daquele outro. Então quando a Michelle disse: eu preciso ouvir, toda mulher precisa ouvir, Michelle, isso é normal. Não tem jeito, nós temos que aprender, inclusive o Jefferson, nós temos que aprender a falar. Fazer é muito bom, fazer, ajudar na casa, ajudar com as crianças, são atos de amor muito bonitos, mas a mulher precisa de ouvir, é uma necessidade dela. E nós gostamos de ouvir também, quando a mulher diz: você é inteligente, que bom que você trabalha, que bom que você cuida das nossas finanças, que bom que você é forte quando eu preciso, você pega as coisas que estão pesadas, quando chove se cobre o meu cabelo, que tem uma umidade. Então essas coisas ajudam realmente. Ela fez feliz com isso. Então passe a falar das coisas boas, o olhar para os aspectos bons do outro, ou do que ele faz,
falando sobre o que gosto nele, mais do que falo, do que não gosto, me dará o direito de falar do que me incomoda para ele, sem provocar emoções negativas nele. Ele vai receber bem, uma boa, uma legal. Pessoal, o seu casamento pode estar bom, mas ele pode ficar melhor. O seu pode estar difícil, mas tem solução. Não há caso sem solução. Até a morte sem solução. Tem Jesus Cristo que trouxe a vida eterna e a redenção para os ressuscitados. Se você morrer, tem a ressurreição. E se ficar vivo, tem a transformação. Mas o processo começa agora. Comece no seu casamento. É a sua salvação que pode aparecer por trás da felicidade que você vai encontrar. Quem quiser ser feliz quando Jesus vier, não vai vê-lo. Porque a felicidade com Jesus começa agora. Ele disse: eu vim para que tenham muita vida. Vida em abundância. Ele disse: eu trouxe a minha alegria, porque a minha alegria o quê? Permaneça. Eu quero que a minha alegria permaneça. João 15, e eu vou ler esse texto, que só as minhas palavras parecem minhas. João 15, verso 11. Eu acho esse texto assim, a declaração de amor de Jesus para nós. Capítulo 15, verso 11. Ele diz aqui: tenho dito estas coisas. Vou ler o verso 10 juntos. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido ao meu Pai e permanecido no seu amor. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se. Amem aos outros como eu os amei. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelo outro. Então, quando eu paro de pensar em mim, eu tenho que pensar na Yara. Eu matei a minha vida para dar-me para ela. Mate o eu, e você vai ver que nasce um eu muito melhor. Que Deus te abençoe. Que Deus ajude. Para fazer uma oração? Pode fazer? Então, toque no seu cônjuge, por favor, agora. E pense naquilo que você realmente... Pode ficar assim mesmo, não tem problema. E pense naquilo que você precisa controlar do negativo do outro, não falar mais, não pensar tanto, e pense numa coisa boa que ele pode ter uma lembrança para você. Pai amado, obrigado porque nos dás o privilégio da vida. Louvamos o teu nome porque é uma vida inteligente e com liberdade de escolha. Na maioria das vezes, Senhor, não conseguimos usar bem esses dois privilégios. Dá-nos a graça do Espírito na iluminação da tua palavra, para que a sabedoria que tu queres nos dar, instalada e implantada em nosso coração e em nossa mente, nos leve a agir como tu já agisse para conosco quando éramos ainda pecadores. Dá-nos a graça do perdão, que restaura dentro de nós a paz, e ajuda-nos a oferecê-lo àquele que nos deste, àquela que nos deste, para viver ao nosso lado. Dá-nos a graça da experiência salvadora em nosso casamento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.